Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje vamos ver um pouco de higiene do ambiente e da água, tá? Mas antes de falar um pouco desse assunto, vamos aí relembrar o que foi visto, na primeira aula sobre noções básicas de nutrição. Ok, gente? Vamos aí recordando, relembrando. Vimos aí alguns conceitos básicos de nutrição, O primeiro dele foi o conceito de nutrição. Vimos que nutrição é a ciência que estuda desde o momento em que uma pessoa, um indivíduo, ele escolhe o alimento, até o momento em que ele prepara esse alimento, em que ele vai consumir esse alimento, o alimento no organismo dessa pessoa, ou desse indivíduo, como é que ele vai ser metabolizado, como o organismo vai retirar os nutrientes desse organismo, para se manter o funcionamento, e até o momento da excreção, que é quando o que resta, os resíduos desse alimento é jogado fora, através da urina ou das fezes. Portanto, a nutrição estuda tudo isso, desde o momento em que o indivíduo escolhe o alimento até o momento da excreção, seja pela urina ou pelas fezes, tá bom? Vimos aí também que a dieta, é tudo aquilo que um indivíduo consome durante o dia, E regime é a restrição alimentar, de algum alimento específico, de modo geral para ocasionar emagrecimento. Alimento funcional é aquele alimento que é comprovado cientificamente que nos proporciona algum benefício, quando ele é aliado a uma alimentação saudável. A exemplo disso, temos a uva, que ajuda aí a prevenir doenças no sistema cardiovascular, doenças aí, problemas de coração, tá? E a berinjela ajuda aí na questão da pressão, tá bom? Segurança alimentar, vimos aí que são os cuidados que temos com os alimentos, desde a matéria-prima até o produto, o consumo final do alimento em questão. Alimento, vimos que é tudo aquilo que o nosso corpo consegue digerir, consegue metabolizar, e nutriente é aquilo que está dentro do alimento, que serve aí, para o funcionamento do nosso organismo, tá bom? Nutrientes, vimos que eles são divididos em duas partezinhas, os nutrientes se dividem em macronutrientes, que são moléculas maiores, tá bom? E que consumimos em maior quantidade, são os carboidratos, lipídios e proteínas, e micronutrientes são moléculas pequenas e a gente consome em menores quantidades, que são as vitaminas e os minerais. Falando aí das funções, dos macronutrientes, rapidamente, o carboidrato, os carboidratos têm a função de gerar energia, ou seja, toda essa energia que temos ao longo do nosso dia para caminhar, correr, praticar exercícios físicos, vem através da energia, do metabolismo dos carboidratos, tá bom? Consumimos o carboidrato, o nosso corpo pega esse carboidrato, transforma em energia para nós termos a energia necessária, para fazer aí, essas atividades que eu citei para vocês anteriormente, tá bom? Os lipídios também são fonte de energia, mas são a fonte de energia secundária, porque, para o nosso organismo é mais fácil metabolizar primeiro os carboidratos, aí depois que metaboliza os lipídios, tá bom? Além disso, os lipídios têm a função de transporte, de vitaminas, Ele transporta aí, algumas vitaminas, como as vitaminas lipossolúveis, vitaminas A, E, D e K, tá bom? As proteínas estão mais ligadas a essa questão estrutural do nosso corpo, Constrói aí os nossos músculos, as paredes dos nossos órgãos, tá bom? Além disso aí, combate vírus, bactérias, tá bom? Fortalece aí o nosso sistema imunológico, tá bem? E as vitaminas e minerais nos traz alguns benefícios, como saúde da pele, dos olhos, dos ossos, tá? Também do sistema imunológico, do sistema cardiovascular também, tá bom, pessoal? E aqui são alguns alimentos, fontes de carboidrato, que já sabemos, que a gente viu na última aula, mas só para reforçar, como eu disse anteriormente também, o arroz, cereais, macarrão, pães e batatas são exemplos de alimentos fonte de carboidrato. Alimentos fontes de lipídios, abacate, azeite, manteiga, castanhas e sementes, e alimentos ricos em proteínas, frango, carne vermelha, salmão, ovos e soja, tá bom, gente? Alimentos ricos em vitaminas e minerais,
são toda essa gama, né, de vegetais e frutas, como banana, brócolis, espinafre, beterraba, repolho, pepino, couve. Então, toda essa gama aí, tá bom, de vegetais e frutas são ricas, né, são ricos em minerais e vitaminas, tá bom, pessoal? O que é importante ressaltar é que um macronutriente não é exclusivo de um alimento. Ou seja, como o exemplo aqui, né? Por exemplo, o ovo, ele muito embora seja classificado como um alimento proteico, né? De origem animal, claro, mas que é rico em proteína, ele não tem só proteína. Ele também tem lipídios, vitaminas e alguns minerais em sua composição. Então, se atentem a isso, né? Não é porque um alimento é classificado como proteína, por exemplo, que ele vai ter só proteína. Ele também tem proteína, mas também pode ter aí outros nutrientes. Tá bom, gente? Agora sim, né? Falando um pouco, já recordamos aí um pouco da aula passada, e agora sim vamos falar de higiene do ambiente da água, né? Que é o tema principal dessa aula. Tá bom, pessoal? Então, higiene, pessoal, é tudo aquilo, todo aquele conhecimento, todas aquelas técnicas que a gente pratica, que visa aí, né, promover a saúde e evitar as doenças, tá bem? Higiene pessoal são os cuidados que temos diariamente com o nosso próprio corpo, né? Exemplos de higiene pessoal é a lavagem das mãos, tá? A lavagem das mãos, a aparação, raspagem, né, completa da barba, escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar banho, cortar as unhas, lavar os cabelos, tá bom? Tudo isso aí exemplos de higiene pessoal, tá bem? Ou seja, todo o cuidado que temos com o nosso próprio corpo é higiene pessoal, tá bom? Higiene dos alimentos são os cuidados que temos ao manipular os alimentos, né, para evitar que eles, né, transmitam algum tipo de doença, né, evitem aí alguma intoxicação alimentar, tá bom? Então, são os cuidados que temos com os alimentos para evitar possíveis intoxicações alimentares ou, né, a transmissão de algum micro-organismo, tá bom? De alguma doença, digo, tá bom? E por falar em transmissão, em contaminação, né? Para evitar esses tipos de contaminação, de transmissão, de intoxicação alimentar, o que é importante? A higienização dos alimentos, como eu já falei. E para higienizar os alimentos é algo muito simples. Vocês vão fazer uma solução clorada, né? A solução clorada, vocês vão pegar uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água potável, tá bom? Aí vocês vão colocar de molho, né, por 15 minutinhos, os vegetais, legumes e verduras. Depois que passar 15 minutinhos, vão enxaguar abundantemente com água corrente e para finalizar aí, né, higienizar as mãos, lavem as mãos, né, para ficar tudo bem organizado. E como eu falei para vocês, né, é importante higienizar os alimentos para evitar a contaminação e, sobretudo, higienizar também os utensílios para evitar a contaminação cruzada. Primeiramente, vamos ver, né, o que é contaminação cruzada. Contaminação cruzada, pessoal, é a transferência de micro-organismos de um alimento que está contaminado para outro alimento que não está contaminado, tá bom? Então, simplesmente é o seguinte, digamos, né, essa carne aqui, né, está contaminada pelo micro-organismo. Então, a contaminação cruzada é quando um alimento que está contaminado por um micro-organismo, esse micro-organismo é transferido para outro alimento que não está contaminado. E como acontece isso? Através do manipulador, né, e do utensílio, na verdade, tá bom? Então, é sempre importante que quando vocês, né, forem trocar de alimento, né, quando estiver manipulando um tipo de alimento e for manipular outro alimento, é importante que higienizem todos os utensílios. Aqui o exemplo, né, higienizar muito bem a faca, a tábua e a bancada, entendeu? Porque pode aí ocorrer essa transferência de micro-organismo, tá bom? Então lembre-se, sempre que for manipular outro alimento, um alimento diferente, lembre-se de higienizar os utensílios para evitar aí essa contaminação cruzada, tá bem? Porque o seguinte, pessoal, ó, o frango, ele é um tipo de carne potencialmente contaminado por salmonela, que é um tipo de micro-organismo patogênico, que a salmonela, né, a infecção por ela, né,
pode causar alguns sintomas bem comprometedores, né? Como diarreia, vômito, sangue nas fezes, febre, dor de cabeça, dor abdominal, tá bom? Então, por isso que é importante a higienização dos utensílios sempre que for, né, trocar aí, né, o alimento. Quando você for estiver preparando uma carne, aí você vai preparar uma salada, por exemplo, né? Lembre sempre de higienizar para evitar justamente aí, tá bom? Esse tipo de transmissão. Ok, pessoal? Falando aí um pouco do armazenamento dos alimentos, algum de vocês, alguém, não sei quem foi, fez essa pergunta para a Alife, tá? Aí eu resolvi responder ela, tá bom? Que é a seguinte: lugares corretos de conservar cada alimento, quais irem para a geladeira? Bem, pessoal, os alimentos que devem para a geladeira, né? Aqui, vamos lá entender um pouquinho. Aqui é uma geladeira, tá bom? E vamos lá, no congelador vamos colocar os frangos, frios, peixes, toda essa questão da carne, tá bom? Aí logo abaixo do congelador, né, naquela primeira prateleira, vamos colocar os alimentos que são mais perecíveis, que se estragam com facilidade, tá bom? Como os iogurte, queijo, maionese, leite, presunto, tá bom? Patês, todos esses alimentos que são perecíveis, né, que se estragam rápido, coloca-se logo abaixo do congelador na primeira prateleira, tá bom? Na prateleira intermediária, né, ou seja, tipo na metade da geladeira, vamos dizer assim, tá bom? Coloca-se os alimentos que estão cozidos, né? Ou as sobras das refeições, né? Que sobrou, depois você só vai esquentar e consumir, tá bom? Então coloca-se na parte intermediária da geladeira as carnes, né? Ou melhor, perdão, os alimentos cozidos, tá bom? Aí sim, na parte inferior, né? Na última prateleira, coloca-se as carnes cruas, né? Ou em processo de descongelamento, tá bom? E por fim, na gaveta, coloca-se frutas e legumes frescos, né? Na porta é bem comum colocar o quê? Alguns molhos, né? E garrafas de água, tá bom, pessoal? Aqui são os cuidados que eu separei para vocês que devemos ter quando a gente volta, né? Quando vamos à rua resolver alguma coisa, como fazer uma feira no mercado e resolver algum problema, enfim. Quando saímos de casa e voltamos, né? Quando há necessidade, temos que ter alguns cuidados, né? Principalmente nessa época de pandemia. O primeiro deles é deixar o chinelo ou o sapato fora de casa ou dentro de casa, né? Mas logo na chegada, sabe assim, no cantinho reservado. Aí depois você vai lá e higieniza o sapato ou o chinelo, né? Porque você andou por muitos lugares, estava na rua, entrou em mercado, entrou em feira, enfim. Tem que ter um cuidado, tá bom? Aí depois que você deixar lá, né? O seu chinelo ou sapato no cantinho reservado, você vai diretamente lavar as mãos, tá bom? Depois que lavar as mãos, vá para o banheiro, toma um banho e a roupa que você estava usando-a fora de casa, você deve colocar para lavar. Ou deixa no saco plástico e quando você for lavar suas roupas, né, no dia que você deseja, aí você aproveita e lava, tá bom? Abra aqui um parênteses, né, para responder uma outra pergunta de vocês, que alguém fez, eu não sei quem foi, que é como é a lavagem correta das máscaras. Simplesmente o seguinte, você vai chegar na sua casa, né, preparar uma solução clorada, tá bom? Só que vai deixar por mais tempo, tá bem? Prepara a solução clorada, tira a máscara pelos elásticos, tá bom? E deixa de molho nessa solução clorada, né, com água e água sanitária por meia hora, tá, pessoal? Aí depois que passar essa meia hora, lava com água e sabão e em seguida, né, coloca para secar e depois passa um ferro e pronto. Sua máscara está higienizada e limpa, tá bem? Agora vocês vão ficar com um videozinho bem importante, bem interessante sobre higiene dos ambientes. Sobre o higiene do ambiente, utensílios, móveis e equipamentos, tá bom? Aí daqui a pouco eu volto para falar para vocês um pouco, né, do higiene da água, tá bom? Fiquem com o vídeo e já eu volto. Lembre-se de utilizar os equipamentos de proteção individual, EPI, para desenvolver as atividades referentes à higienização. Uniforme, botas de borracha, luvas. As luvas de borracha devem ser usadas para a proteção das mãos e punhos do funcionário quando forem utilizados produtos de limpeza. Não devem ser usadas para manipulação alimentar. Higiene das instalações, equipamentos e utensílios. Passos para a higienização dos ambientes. Recolher os resíduos maiores com pás ou similares. Lavar com água e sabão ou o detergente e esfregar bem. Enxaguar para retirar todos os resíduos de sabão e sujidades. E puxar a água do piso com rodo.
secar paredes, bancadas e pias, desinfetar pias e paredes com água sanitária e álcool 70%, o que dispensa enxágue. Deixar secar naturalmente. Não varrer a seco os pisos das áreas de manipulação. Paredes. Diariamente, lavar as paredes da cozinha na altura das bancadas. Semanalmente, lavar até o teto com água, detergente e escova. Fazer a desinfecção com água clorada e esperar, no mínimo, 2 minutos para a retirada do produto. Caso não seja possível realizar a desinfecção com água clorada, utilizar álcool 70%. Deixar secar naturalmente. Pisos e rodapés. Limpar uma ou mais vezes ao dia, de acordo com a necessidade. Recolher os resíduos. Lavar com água e detergente. Enxaguar bem com água corrente. Fazer a desinfecção em água clorada ou álcool 70%. Deixar secar naturalmente. Janelas, portas e telas. Diariamente, limpar e desinfetar as maçanetas das portas. Semanalmente, lavar com água e detergente, esfregar com escova se necessário e enxaguar. Luminárias, interruptores, tomadas e outros. Limpar com pano umedecido em água e detergente. Esfregar com escova quando necessário. Remover o detergente com pano umedecido em água. Secar. Pias, cubas, tanques e torneiras, utilizar água, detergente e esponja. Esfregar atentamente ralos, cantos e junção da cuba com a bancada. Enxaguar com água limpa. Higienizar diariamente. Bancadas e mesas de apoio. Lavar com detergente. Retirar o detergente das bancadas. Fazer a desinfecção em água clorada ou fazer uso de álcool a 70%. Deixar secar naturalmente. Ralos. Recolher os resíduos acumulados. Lavar com água e detergente. Enxaguar com solução clorada. Equipamentos. Lavar o fogão todos os dias com água e sabão. Descongelar a geladeira sempre que houver necessidade. Limpar a geladeira uma vez por semana. Batedeira e liquidificadores devem ser sempre desmontados e lavados após o uso. Refrigeradores. A limpeza de refrigeradores deve ser semanalmente. Desligar o equipamento da tomada, higienizar a parte interna e externa com água e sabão, enxaguar e borrifar com álcool 70%. Religar o equipamento. Utensílios. Lavar os utensílios na seguinte ordem: as canecas, os talheres, os pratos e as panelas. Remover os restos com uma colher ou espátula, esfregando um a um os utensílios com esponja e sabão e enxaguar em água corrente. Desinfetar com álcool 70% e deixar secar naturalmente. Após, guardar em local protegido de insetos e poeira. Importante: o tempo de contato da solução clorada com a superfície deve ser de aproximadamente 15 minutos. Não há necessidade de enxágue após a desinfecção das superfícies que não entram em contato direto com os alimentos. Atentar para o uso racional da água. Diluição de produto químico. Solução clorada. 10 ml, uma colher de sopa rasa de hipoclorito de sódio, água sanitária, para uso geral em 1 litro de água. A água sanitária deve conter clorativo na preparação mínima de 2 a 2,5% ppm, partículas por milhão. Solução de álcool 70%. 250 ml de água em 750 ml de álcool 92,8 INPN. Olá pessoal, voltei. Vamos agora falar um pouco sobre a água, né? Vimos aí nesse videozinho detalhado, cheio de dicas importantes, né? Como higienizar
o ambiente, equipamentos e utensílios. Vamos aí falar um pouco sobre a água para a gente fechar nossa aula e o nosso módulo, tá bom? Então, pessoal, a água é o líquido mais importante do nosso planeta, tá bem? Ela é importante, ela é essencial para a nossa vida, né? Ela representa aí 70% da composição, né, do peso do ser humano. Usamos água para tomar banho, para preparar nossos alimentos, né, para beber. Então, a água é importantíssima para nós, tá bom, gente? A Terra, né, o planeta Terra, ela é composto por uma grande quantidade de água e apenas 2% da água presente no nosso planeta ela é doce e é encontrada em lagos, rios, mares, tá? E no subsolo. Então, pessoal, essa água presente nos rios, mares e nos lagos, ela evapora e também, né, a água também evapora na transpiração de alguns seres vivos, mas enfim, esse vapor que sai da água, do rio, né, e da transpiração de alguns seres vivos, né, esse vapor forma as nuvens que se sobrecarregam e depois descarregam em forma de chuvas, tá bom? Água potável, pessoal, é aquela água que ela é apta, que ela é apropriada, né, ou pelo menos aí é aquela água de qualidade suficiente para o consumo humano, tá bom? Tanto para beber quanto para o preparo do alimento. Ou seja, água potável, né, aqui em outras palavras, água potável é aquela água própria para o consumo humano. Tá bom, gente? É importante, né, sabermos que devemos tomar aí, né, no mínimo 2 litros de água por dia, tá bom? E para saber aí um pouquinho mais de precisão com quantos litros de água cada pessoa toma, né, deve tomar ao longo do dia, é só fazer um cálculo bem simplesinho, né? Vamos aí multiplicar 35 pela quantidade de peso que cada pessoa tem e vai encontrar o resultado, né? Aqui é o meu exemplo, eu tenho 71 quilos, né? Multipliquei por 35 e deu um total de 2,4, ou seja, de acordo com essa continha aqui, né, eu tenho que tomar 2 litros e 400 ml de água por dia, tá bom, pessoal? Agora sim, né, falando um pouco sobre o tratamento da água, vamos conhecer como é que é feito esse tratamento para a água se tornar potável, se tornar apta, apropriada, né, ou com qualidade suficiente para o consumo humano, tá bom? Então, pessoal, o tratamento da água é feito na estação de tratamento da água, tá bom? São locais, né, muito parecido com esse aqui, tá bom, da imagem. São nesses locais onde é feito a captação, o tratamento e a distribuição da água, tá bom? Então, assim, pessoal, vamos aí conhecer por partes, né? Aqui tem uma ilustraçãozinha para vocês. Vamos aí entender rapidamente como é que é feito o tratamento dessa água, tá bom? Deixa eu colocar aqui em cima para ficar melhor para vocês visualizarem. Vamos lá. Então, pessoal, aqui está a represa, né? Então, o primeiro passo é a captação. Existe a captação, né, da represa, ou de lagos, ou rios, enfim. Tem a captação, a captação é feita por uma adutora, né? Veja, a adutora de captação. Chega nesse primeiro reservatório, tá bom? Nesse primeiro reservatório vai acontecer a coagulação, que nada mais é do que acrescentado aqui nesse primeiro reservatório, algumas substâncias, como sulfato de alumínio, sulfato férrico também, o cal, tá bom? É acrescentado aqui, que vai estimular, né, vai formar alguns coágulos, né, digamos a parte suja, tá bom? A parte mais sólida dessa água, né, que tem as sujidades, tá bom? Então, essas sujidades vão começar a se juntar porque foi adicionado essas substâncias aqui, tá bom? Depois, o segundo passo é a floculação, que justamente vai estimular ainda mais a formação desses coágulos, tá bom, pessoal? Aí, no próximo passo, que vai ser a decantação, vai ser quando esses coágulos, né, vai ficar, já se formou aqui coágulos, aí ficou aqui um coágulo maior, e quando chegar aqui, né, os coágulos que são maiores, eles vão pesar e logo vão ficar, né, vão meio que descer e ficar, tá bom, aqui embaixo, ó, desse reservatório, tá vendo? Os coágulos ficam aqui pequenininhos, aqui vai ficando grande, e quando chegar aqui fica maior ainda, aí eles começam a pesar e vão para o fundo desse reservatório aqui, e é aqui que é onde acontece a decantação. Decantação é justamente isso, tá bom? A queda desses coágulos maiores para ficar aqui nesse fundo desse reservatório, tá bom? O próximo passo aqui vai ser a filtração, né, onde vai ter essas três filtrozinhos aqui, né, onde vai ter o carvão ativado,
que vai servir aí para purificar, clarear e tirar o odor da água. A areia e o cascalho, né, vai servir aí para reter as quantidades pequenas da água que está vindo aí da decantação, né? Então, assim, o que ficou de coágulo aqui vai sair, vai desaparecer aqui, entendeu? Porque vai filtrar essa água, então aqui vai vir só uma água mais pura, mais limpa, entendeu? Aí depois que a água já está filtrada aqui, vai estar uma água mais limpa. Veja que a água já está mais limpa, sem essas sujidades, né? Aí aqui vai ser adicionado o flúor, né? Que é bom aí para a saúde bucal, e o cloro para desinfectar, né, a água. E depois vai ficar no reservatório de água tratada, e aí sim a água está pronta para ser distribuída, né? Vai aí para a doutora de distribuição, fica nesse reservatório elevado, e aí começa a distribuição para as cidades, né? Para os bairros e para cada casa, tá bom, gente? Aí depois que feito isso, quando a água chegar na sua casa, é importante aí você filtrá-la novamente em um filtro de barro, né? Ou o filtro da torneira vai fazer esse processo aí, né? Porque como a água vem de um longo período, né? De vários canos, pode ter algum desses canos que esteja trincado com alguma rachadura, né? E pode aí contaminar um pouco, né? Entrar alguma sujeirinha, alguma poeira, alguma terra, né? Algum barro nessa água e pode sujar um pouco. Aí, para garantir, você filtra ela novamente e pronto. Pode beber tranquilamente, que a água vai estar tratada e limpa, tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, pode falar, pode entrar em contato, como sempre, ou no privado ou no grupo lá mesmo, tá bom? No grupo da gente, né? Então, pessoal, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, forte abraço e até breve. Tchauzinho.